Bom, o Sermão do Monte, ele é um tanto extenso, né? E os assuntos são complexos, apesar de ser assuntos de poucos. Apertei. Tá? Tá rodando? Tá rodando? Tá. Os assuntos são bastante complexos, né? Hoje nós vamos tratar, eu peguei aqui dois assuntos. Primeiro um que é muito importante, na verdade os dois são importantes, né? Que é como que a ética do reino de Deus, nós implementando ela, como é que a gente pode influenciar o mundo, porém se a gente deixa de praticar a ética do reino de Deus, como que o mundo vai nos influenciar, né? Então a gente, no Evangelho nós não temos mais do que duas opções. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Né? Então vamos tratar da ética do reino nesse sentido e depois nós vamos falar sobre como a ética do reino baliza a nossa relação com o dinheiro. Né? E depois eu quero até passar uma indicação de um livro muito bom de um autor brasileiro, Matheus Ortega, e vocês vão entender um pouco dessa relação com o dinheiro, que principalmente no nosso meio pentecostal ficou uma relação um tanto deturpada, com muitas dúvidas, com muitos achismos, com muita forçação de barra, né? E a gente vai ver o que a Bíblia realmente fala sobre o dinheiro, tá bom? Então abra aí, por gentileza, a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 5, no versículo de número 13. E aqui nós vamos tratar de um texto bem conhecido, porém não menos importante, né? Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o sabor, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus ele vai usar uma figura de linguagem que é o sal, para representar o núcleo dele de discípulos. Sempre bom lembrar que o Sermão do Monte, apesar de estar a multidão em volta, ele é direcionado para os discípulos, tá? E por que ele usa a figura do sal? O sal, no tempo de Jesus, era algo assim que hoje nós temos aí. Fala uma coisa para mim que tem muita validade hoje, tem muito valor hoje. Fala algo. Ouro. O sal era como se fosse o ouro daquela época. Ele tinha muitas funções, tá, para a sociedade da época, por isso ele era muito valorizado. E Jesus ele traz a figura do sal como uma figura também de valorização dos discípulos. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês também são importantes. Assim como o sal é importante para o nosso período, para a nossa época, para a nossa sociedade, vocês são tão importantes assim também para o nosso reino. Isso já é a primeira questão que é muito legal da gente pensar. Nós somos importantes, né? A gente vem de uma teologia de comiseração. O que é a teologia de comiseração? Eu sou pecador, eu sou miserável, eu tenho que me humilhar, joelho no chão, cara no pó. Não é assim a ideia que a gente traz? Apesar de a gente ter que ter, sim, uma certa humilhação diante de Deus, mas nós temos que entender também a nossa importância na mão de Deus. Diante de Deus, humilhação. A partir de Deus, nós estamos na mão dele, nós somos importantes. Entendeu? Para o mundo. Então, Jesus, quando traz essa figura do sal, ele traz uma questão de importância. Vocês são importantes. Como o sal é importante para a nossa sociedade, vocês também são importantes. E qual era a importância realmente do sal? Bom, a sociedade de Jesus era uma sociedade que não tinha sistema de refrigeração, não tinha energia elétrica. Então, o que seria de você sem uma geladeira? Imagina, né? Quanto de alimento a gente estoca lá para preservação através da refrigeração. Não tinha sistema de refrigeração. E como que eles faziam então para estocar carne, peixe, alimentação? Eles colocavam sal. O sal iria diminuir a taxa de decomposição daquele alimento, preservando aquele alimento por um determinado tempo maior. Então o sal ele tinha uma função de inibir a deterioração ou inibir a decomposição daquele alimento. Então, quando Jesus fala assim, ó, vocês são o sal da terra, era como se ele estivesse fazendo uma figura de linguagem que o mundo, assim como uma carne que é morta, ele vai se aprodecendo conforme o tempo. Tá? Conforme vai se passando o tempo, aumenta o número de pecado. Conforme vai se passando o tempo, aquele ato pecaminoso que antes escandalizava uma sociedade, hoje é natural e normal. Vou te dar um exemplo. Se você pegar vídeos
dos anos 80, falando sobre casa de prostituição, nenhum homem iria assumir em rede nacional, se fosse entrevistado na rua, que já dormiu com uma prostituta. Mas se você for fazer esse mesmo vídeo hoje, homens vão se gabar, inclusive, porque já dormiram com prostitutas. Então, aquilo que era algo horripilante nos anos 80, hoje se torna algo natural. Outra questão, se você pegar vídeos dos anos 80 falando sobre homossexualismo, a repugnância era total. Mas se você pega hoje falando sobre homossexualismo, a pessoa vai ter assim uma glória em falar que ele tem um amigo homossexual. Entende? Mas o que isso mostra? Isso mostra uma deterioração da sociedade. Isso mostra que a sociedade está apodrecendo. A sociedade está entrando em decomposição espiritual. Só que quando Jesus fala, vocês são sal da terra, é Jesus dizendo, vocês estando na sociedade, vocês têm que inibir que essa sociedade, a cada tempo que passa, ela venha entrar em decomposição espiritual. Vocês têm que fazer a diferença. Como isso? Pregação do evangelho. Como isso? Testemunho de Cristo. Como isso? Levar as pessoas que estão perto de nós a ter uma perspectiva da eternidade. A eternidade é mais real do que aquilo que a gente pode tocar. Então, e essa eternidade está em Cristo. Quando a gente prega o evangelho, quando a gente influencia, quando a gente gera discípulos, nós estamos inibindo a deteriorização da sociedade, a decomposição espiritual da sociedade. Então, essa é uma das funções do sal. Outra função do sal, eu não vou ler o texto, tá? Mas vocês anotem aí. Tudo bem que eu vou mandar o slide depois, né? Está em Êxodo capítulo 30, versículo 35. O sal é chamado de elemento puro e santo. Então, todas as ofertas que eram oferecidas no tabernáculo e no templo, elas eram oferecidas com sal. Porque o sal era símbolo de santidade, sal era símbolo de pureza, de santificação. Então, quando Jesus fala assim, ó, vocês são o sal da terra, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, o mundo, a cada momento, o mundo, ele está buscando coisas que levam eles a se afundar mais no pecado. Mas vocês são o freio do pecado do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês purificam o mundo através do testemunho de vocês e da vida de santidade e da ética do reino de Deus que vocês vivem nessa sociedade. Então, o sal também era símbolo de santidade. Outra função do sal. O sal também era símbolo de aliança. Em Levíticos 2, versículo 13, vai mostrar que o sal é o sal da aliança. Então, era símbolo da aliança. Quando eles usavam nas ofertas do tabernáculo do templo, no sacrifício, eles colocavam sal, era símbolo de pureza, santidade, mas que Deus também tinha uma aliança de sal, uma aliança rica, uma aliança virtuosa ali com o povo. E quando a gente fala de aliança, nós vemos que a nossa sociedade é uma sociedade que está cada vez mais distante de Deus, distante também da sua aliança. Só que quando há um povo que tem aliança com Deus, e quando a gente fala de aliança, para manter uma aliança é necessário manter também a sua fidelidade à aliança. Por isso que Paulo usa aquela expressão, ó, sendo, pois, justificado pela fé. A fé ali tem uma conotação de crer, de crença, mas uma conotação de acreditar naquilo que você crê, mas a ponto de você ser fiel, de dar a vida por aquilo. Né? Abacuque, ele fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Aquela palavra fé ali, vem do verbo hebraico irá, que significa também estar sobre o firme fundamento, a ponto de você não desejar sair dele, o que leva a uma conotação de fidelidade também. Então, a aliança exige fidelidade. Vou te dar um exemplo simples. Quando os discípulos eles saíram para pregar o evangelho em vários lugares do mundo, principalmente ali na região da Judéia, de Jerusalém, eles tiveram várias propostas para que eles deixassem a mensagem de Jesus e pregassem uma mensagem que era conivente com o Sinédrio e com o templo. Quem se lembra de Pedro e João no templo? E o que Pedro fala? Melhor é agradar a Deus do que aos... Porque ele sabia que ele tinha uma aliança com Cristo, e a aliança levava ele a ter uma fidelidade, a ponto dele não corromper a mensagem por causa dessa fidelidade e por causa dessa aliança, desse pacto. Porque ele sabia que ele era sal. Enquanto os sacerdotes estavam distante da aliança, enquanto os escribas, os fariseus estavam distante da aliança, distante da fidelidade, Pedro e João, eles ratificam. Eu não quero saber. Melhor é agradar a Deus do que aos homens.
Então, veja bem, o sal também era símbolo de aliança, mas o sal também era símbolo de um elemento que era usado medicinalmente, né, para a purificação realmente, né, de bactérias. Quando uma criança nascia, eles pegavam aquela criança e davam um banho de sal nela, porque eles acreditavam que o sal tinha elementos antissépticos que poderia ali tirar alguma bactéria, algum vírus que poderia ter ali sobre aquela criança. Então, quando Jesus fala também, vocês são o sal da terra, ele está dizendo assim, ó, vocês também são elementos de cura para a sociedade. A ética do reino de Deus, quando ela é praticada, ela traz cura para um ambiente que está enfermo espiritualmente, né? Quem já passou aqui por momentos onde você foi aconselhar um amigo que não é crente, é ímpio, esse amigo estava cometendo um adultério ou estava fazendo alguma ação e você aconselhou ele com a palavra do evangelho. Ele não se converteu, mas ele abandonou o pecado. Você gerou ali um elemento medicinal do sal. Você libertou ele daquela doença espiritual do pecado que ele estava cometendo. Eu já tive essas experiências de pegar amigos que estavam ou ia cometer adultério ou estavam cometendo adultério e através da explicação do que era adultério à luz da Bíblia, ele deixou de adulterar. Não se converteu, mas deixou aquela enfermidade espiritual que estava atacando ele naquele momento. Isso é ser sal da terra também. Só que o sal também ele era usado para tempero, né? E vocês são bons em gastronomia, acredito. Vou ver isso na semana que vem. O que vocês vão trazer aí no coffee, né? Mas o sal, ele é que dá o sabor ali na comida. Ele é que dá aquele tchan ali na comida, né? Por mais que tenha algumas pessoas que querem contradizer, né, o paladar mundial, querer comer alimentos sem sal, né? Mas o sal ele é o principal elemento do tempero. Ora, se você vai fazer uma comida, você pode deixar algum tempero de lado, mas se você deixar o sal, vai ser perceptível que aquela comida está sem sal. Então, ele é perceptível, é fácil de você identificar se há ou não há sal ali naquela comida. Então, ele é o tempero que dá o sabor. E quando a gente fala de sabor, nós estamos falando de algo que é prazeroso, sim ou não? Nós estamos falando de algo que é gostoso, algo que é consumível. E na sociedade que nós temos no mundo, assim como na sociedade dos apóstolos, existia vários elementos que poderiam trazer sabor para a vida das pessoas. Vou te dar um exemplo. Na época dos apóstolos, nós tínhamos várias filosofias de vida. Vocês tinham ali a filosofia dos essênios, que era os homens que viviam nas montanhas da Judéia, e o sabor dos essênios é: nós somos santos porque nós não estamos em Jerusalém. Nós somos santos porque nós estamos separados em uma montanha. A nossa água não é contaminada. A gente pega de uma parte do Jordão que não chegou ainda na cidade, no lugar corruptível. Você tinha os zelotes. Qual era o sabor dos zelotes? O sabor dos zelotes, o que era o filé mignon da vida dos zelotes, era eles dar a vida em favor de lutar contra o Império Romano. Para eles, eles eram fiéis a Deus. O que gerava sabor na vida deles era eles matar um soldado romano. Se fosse um pretoriano, que era um soldado de elite romana, meu Deus, o Zelote ele entrava num nível de glória, porque ele matou um soldado de elite romana. Isso é que dava sabor à vida dele. O que dava sabor para um fariseu é ele estar numa praça pública, levantar as mãos, orar e todo mundo parar para ver quão bela era a oração daquele fariseu, quão bela era a oração daquele escriba. E logo depois ele, lógico, que ele ia usar elementos para entrar na casa, principalmente das viúvas, que eram mulheres piedosas, né? E queriam mostrar sua piedade publicamente e levar muitos fariseus lá e eles se banquetear na casa delas e até receber ali um qualquer. Né? Era isso que eles faziam. Mas isso era o sabor da vida deles. Era quando eles estivessem em um local público, eles tivessem audiência. Esse era o sabor da vida deles. Né? E nós temos vários sabores. Né? Na época do apóstolo Paulo, inclusive, os gregos eles tinham uma retórica muito forte. Se vocês acham que os pregadores de hoje é bom de retórica, de neurolinguística, tinha que ver a filosofia grega da época. Os caras eram embaçados. Os caras conseguiam deixar 3.000 pessoas hipnotizadas com eles falando 3 horas. Isso não é normal. Não é normal. Os pregadores, para colocar a audiência dele, que quer ouvir eles, 1 hora ele tem que fazer um monte de pirotecnia? Tô mentindo?
Imagine, então os caras eram muito bons de retórica. E o sabor da vida desses filósofos gregos, estoicos, os epicureus, os sofistas, o sabor da vida deles era eles ter essa audiência, ter um número gigantesco de seguidores. Essa ideia de ter seguidores, trazer felicidade, não é das redes sociais. Isso já acontecia no mundo antigo. O sabor da vida era dizer quantas pessoas se ouvem no Teatro de Atenas. Nossa, a última vez foi 3.000 pessoas. Hoje, o sabor da vida das pessoas é quantos seguidores você tem? Eu tenho 100.000. E você? 200.000. E você? Ah, pela graça de Deus, tem 1 milhão, né? E ainda coloca Deus na jogada. Mas... Não, mas isso eu tô falando são os sabores que estão no mundo. Só que quando a gente fala de ser sal da terra, esse sabor é contraponto a todos esses sabores que o mundo está oferecendo. Você entende? É um contraponto a tudo isso. É você chegar e falar assim, poxa, eu não tenho milhões de seguidores, eu não tenho dinheiro, eu não sou uma pessoa próspera, eu não viajei o mundo, meu Instagram não tem um monte de bandeirinha lá, mas eu vivo a ética do reino de Deus. Ah, mas isso daí trouxe resultado para você? Não trouxe. Igual você está esperando financeiramente? Não trouxe. Pelo contrário, algumas pessoas da minha família se afastaram de mim, alguns amigos também se afastaram. Mas qual é o sabor, então, da sua vida? Ou seja, o que gera em ti felicidade? O que gera em mim felicidade é que eu sei, sou convicto que eu estou sendo fiel ao meu Senhor. E eu estou na perspectiva da eternidade. Esse é o sabor da minha vida. Essa é a minha felicidade. Essa é a razão do meu viver. Então o mundo vai oferecer vários sabores, mas a ética do reino de Deus, ser sal da terra, é você mostrar que você vive por um sabor diferente. A sua felicidade é diferente, certo? E também o sal, como eu tinha falado no começo, eu coloquei até uma palavra difícil aqui, é um trava-língua, né? É o símbolo de valoricidade. O que é isso? Na época, o sal, por eu ter falado aqui, ó, o sal servia para preservar alimentos, símbolo de santidade, de aliança, medicinal, como tempero. Então ele tinha muito valor. Pra você ter noção, soldados romanos, quando eles se aposentavam, né, eles ficavam militarizando muitos anos, quando eles se aposentavam, o governo romano, o Estado romano, dava para eles um pedaço de terra em alguma região boa e dava para eles um soldo, ou um salarion em latim, que era o quê? Era uma grande quantidade de sal para eles negociar. Isso era o pagamento de aposentadoria de um salário de um soldado romano. Então, veja bem, daí que vem a palavra salário, né? Então, o sal ele era muito valioso. Ele era muito valioso. Ele era usado como uma forma de pagamento. Né? E quando Jesus fala assim, ó, vocês são o sal da terra, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu comprei e agora eu estou dando vocês que têm muito valor para o mundo. Que não merece. Não merece. Mas como eu comprei vocês, eu posso fazer com aquilo que eu comprei o que eu quiser. Sim ou não? Então dou vocês para o mundo. Para que vocês sejam um sal da terra. Então, era um símbolo de valor muito grande, o sal. Só que quando a gente fala isso aqui, nós falamos, meu Deus, que maravilha, Tarcísio, meu Deus, sou o sal da terra. Você põe até a mão no coração, dá vontade de chorar, né? Só que o que ele fala logo em seguida, já corta o choro. Por quê? Ele vai dizer assim, ó, se o sal, que tem todos esses elementos que nós devemos ter na ética do reino, se ele perder o sabor, de nada presta a não ser lançado fora. Quando fala do sal perder o sabor, está falando de um discípulo que perde o propósito do seu Senhor. Entende? O sal, o que gera sabor nele, são os minérios que tem nele. É a origem dele. A origem do discípulo é o seu Senhor. O sal, se ele perde o sabor, ele perde todo o seu valor. O discípulo, que diz ser discípulo de Jesus, mas não segue os propósitos de Jesus, ele não tem os valores que Jesus mesmo deu para ele quando chamou ele de sal. Deu para entender? Então, perder o sabor é perder o propósito. E aí, Jesus vai usar a expressão: de nada mais presta a não ser lançado fora. Ora, você só joga fora algo que você tem total convicção que aquilo não vai fazer a mínima diferença para você. Então,
quando Jesus fala assim, ó, se você perder o sabor, se você não viver essa ética do reino, se você não viver o propósito do reino, o propósito que eu estou passando para vocês, vocês, assim como algo que não presta mais para nada, vocês também serão lançados fora de mim. Não presta mais para nada. E isso nós vemos isso bem claro na igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, eu sei que muita gente faz um malabarismo muito louco, né, com aquilo que Jesus fala, né? Olha, você não é nem quente nem frio. Quem dera se fosse quente ou frio. Aí os doidos que não lê o texto, né? Aí isso é problema de língua portuguesa, né? Fala assim, nossa, quente é fervor espiritual, frio é frieza espiritual. Não, porque senão Jesus não ia desejar que ele fosse frio. Ele fala, quem dera você fosse frio. Jesus ia desejar que alguém fosse frio espiritualmente? Então Jesus não está falando de frieza espiritual ali, tá? Então ele está usando ali elementos da geografia da cidade. Né? Tinha as águas de Herápolis eram águas quentes, águas termais, que era usada para fins medicinais até hoje. Pesquisa aí no Google, águas de Herápolis. Até hoje as pessoas vão até lá para fins medicinais. E tinha as águas de Colossos, que eram águas frias, que era utilizado para o bem comum, né? Para cozinhar, tomar banho e diversos fins. E tanto essas duas águas, elas desembocavam na cidade de Laodiceia. Só que quando elas desembocavam na cidade de Laodiceia, misturava água quente com água fria, ficava água morna. E a água morna não tem nenhum benefício. Não servia para nada. O cidadão de Laodiceia, ou ele ia um pouco mais para frente geograficamente para pegar água fria, ou ia mais um pouco mais para frente para pegar água quente, para servir de algum benefício para ele. Água morna não tem nenhum benefício. Quando Jesus fala assim, ó, vocês são morno, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, quem olha para vocês não vê eu em vocês, não vê o meu reino em vocês, não vê o meu propósito sendo seguido por vocês, até porque eu nem estou aí, estou pro lado de fora. Então vocês não têm nenhum benefício para apresentar. Vocês não têm nenhuma serventia, vocês não servem para nada. Era esse o conceito, era esse o tapa na cara que Jesus estava dando para a igreja de Laodiceia. Então, quando a gente fala assim de uma pessoa que perdeu o sabor, é uma pessoa que não serve para nada. Ela pode fazer barulho, ela pode fazer culto, mas se o culto não tiver o propósito do reino, não serve para nada. Se a célula não tiver o propósito do reino, não serve para nada. Se a pregação não tiver como centro o propósito de Cristo e a ética do reino, não serve para nada. É algo de se jogar fora. Você entende? Isso é muito sério. Porque quando a gente pensa isso, a gente fala, caramba, o que eu fiz hoje no Evangelho? É o Evangelho? Tem a ver com o reino de Deus? Porque se tem a ver com o reino de Deus, eu fico feliz. Mas se não tem a ver com o reino de Deus, é algo que eu só perdi tempo. Porque não tem propósito. Se não tem propósito, não tem sabor. Não serve para nada. E qual é o problema disso? Ora, quando se vive a ética do reino, acontecem coisas gloriosas. Eu vou dar para você fatos históricos. Tem um homem chamado Abraham Kuyper. Já ouviram falar? Não. Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro holandês cristão, lá em 1880. Tá? Abraham Kuyper, ele era um cara espetacular. Ele fundou a Universidade de Amsterdã, ele fundou colégios, hospitais, ele era espetacular. E Abraham Kuyper, que era um pastor batista e também um teólogo calvinista, quando ele assumiu a função de primeiro-ministro holandês, a Holanda estava afundada na jogatina e também na prostituição. Né? Essa ideia de que Amsterdã tem ali as prostitutas como vitrine, isso daí não é uma ideia de hoje. Na época de Abraham Kuyper, isso era muito pior. Muito pior. Inclusive pessoas de menor idade se prostituindo livremente nas ruas de Amsterdã e de outras cidades holandesas. E quando Abraham Kuyper ele assumiu como primeiro-ministro, que é uma ideia de presidente em alguns países, né? Abraham Kuyper ele começou a reformular a sociedade e quando ele era questionado, ele não tinha nenhum medo de falar que ele estava usando critérios do reino de Deus para aplicar-se na sociedade holandesa. Isso depois de anos, a Holanda ela deu uma guinada. Por quê? Porque a Holanda passou de ser um país
onde as pessoas estavam se suicidando porque perdia todo o dinheiro, vendia a casa nas casas de jogos para vender e comprar jogos, né, jogar nas casas de jogos. Vendia também bens para poder deitar com as prostitutas e deu uma guinada. A taxa de suicídio caiu, a taxa de mortalidade caiu, a economia do país cresceu. Tudo isso porque Abraham Kuyper, ele fez o quê? Ele aplicou os princípios do reino no seu governo. Então, ali na Holanda, ele foi sal da terra. Ele foi sal da terra. Ele inibiu o pecado. Ele parou a decomposição espiritual da Holanda que estava naquela época. Você tem um outro exemplo na história, que é o próprio João Calvino. Se você pegar como que era a Suíça antes de João Calvino e depois de João Calvino, você fala, meu Deus do céu, o cara, ele conseguiu fazer reformas políticas, econômicas, jurídicas, que tanto a Suíça como outros países que aderiram à reforma protestante calvinista, eles prosperaram muito em vários aspectos. Quer outro exemplo? Coreia do Sul. Depois das guerras das Coreias, eles estavam em frangalhos, mas a Coreia do Sul abandonou o hinduísmo e passou agora a acreditar em um Deus cristão. E eles começaram a estudar teologia, eles começaram a implantar princípios do reino de Deus na sociedade e dentro desses princípios, eles acreditavam que, olha, se Jesus ele era um mestre, logo nós temos que investir em educação. E a Coreia, em menos de 60 anos, passou do segundo país mais pobre do mundo para o 12º país mais rico do mundo, porque aplicou princípios cristãos. Sal da terra, entende? E isso eu estou falando do macro, mas no micro também a gente tem resultados espetaculares quando nós somos sal da terra. Agora, quando nós abandonamos os princípios do reino, a gente vê um país polarizado entre Lula e Bolsonaro. Não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Vocês entendem? Qual é o benefício de ter um presidente cristão? 4 anos, vocês viram. Qual? Nenhum. Só deixou escândalo e agora prisão. Nenhum benefício. Muito pelo contrário. A igreja agora está sendo blasfemada na boca de muitos por conta disso. E isso é ser pisado pelos homens. Quando Jesus usa essa expressão ser pisado pelos homens, o que acontecia? Quando o sal perdia o sabor, ele juntava uma grande quantidade de sal, e vocês se lembram que em Israel não chovia temporal, era chuva seródia e chuva temporã, certo? Era aquela chuva bem garoa, bem fininha. E essas chuvas nas ruas de estradas romanas, que eram ruas de pedra e de rocha, era extremamente escorregadio. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esse sal que perdeu o sabor e jogavam nas ruas da Galileia, de Jerusalém. E não era só na Galileia e Jerusalém, isso acontecia em Roma e em outros países também, tá? Que tinham estradas romanas. Eles jogavam o sal ali. O sal, ele derretia com a água e ele ficava como se fosse uma espécie mais grudenta, sabe? Onde a pessoa pisava ali e se sentia mais firme. Então, eles usavam literalmente para jogar na rua e ser pisado pelos homens. Quando Jesus fala assim, ó, se vocês perderem o sabor, se vocês perderem o propósito do evangelho, o mundo não vai respeitar vocês. Pelo contrário, alguns vão pegar a influência de vocês e vão usar contra vocês, porque vocês perderam o propósito. Ser pisado pelos homens, nos nossos dias, é quando você vê a igreja sendo usada como manobra política, como massa de manobra política, para poder exercer autoridade e poder sobre a grande massa e poder aderir votos, angariar votos. Isso é ser pisado pelos homens. É quando a gente que tem o poder do alto abandona esse poder do alto para dar poder para alguém que é terreno, temporário, manobrar a gente, pegar os nossos votos, se eleger e depois jogar o nosso nome na escórnia. Isso é ser pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens é quando a pessoa ela vira um influencer digital e a linguagem dela é que ela tem um propósito cristão, mas quando ela está ensinando, o único objetivo dela é angariar milhares de seguidores para depois ele fazer um funil de vendas e dentro desse funil de vendas ele vender o seu curso, o seu e-book, a sua indicação e ganhar dinheiro e simplesmente isso. E ele fica dando doses, como se
o povo que está consumindo o conteúdo dele fosse pessoas que estavam internadas e precisam de doses de remédio. Ele dá doses, ele não ensina a Bíblia. E aí o que eles fazem? Eles usam um site, que é um site que vai falar de todos os assuntos que estão em alta, e ele começa a criar conteúdo dentro desses assuntos que estão em alta, porque ele não quer anunciar o evangelho, ele não quer anunciar os princípios do reino, ele quer ter seguidores para gerar recurso financeiro para ele. É isso que eles fazem, usando o nome de Cristo, e usando a igreja, e usando a palavra. Quando isso acontece e a gente não enxerga, a gente está sendo pisado pelos homens. Vocês entendem? Você é do marketing, né? Agora eu vou usar você como exemplo. Eles fazem ou não fazem isso? E muito, filho. E muito. E muito. Quando a gente pega hinos que distorcem os valores bíblicos, como vários hinos, hoje se você pega aí, pelo menos 70% dos hinos vão falar que você está num estado de derrota, de sofrimento, mas Deus é poderoso para te levar num estado de plenitude, certo? 70% dos nossos hinos. Eu falo sem medo de errar. Pode fazer pesquisa aí. 70% dos hinos colocam a gente num estado de miséria, derrota, sofrimento e Deus nos elevando para fazer alguma coisa gloriosa na nossa vida. Só que o texto bíblico fala que a gente já está num estado glorioso. Olha o que Paulo diz, ele tirou vocês do reino das trevas e colocou vocês para o reino do Filho do seu amor. Olha, vocês já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. Rapaz, como é que a gente pode louvar um hino de derrota, sendo que a gente está assentado no lugar celestial? Fala para mim um negócio desse. Que loucura é essa? Hinos que te ensina a não estar com pessoas que pensam diferente de você. E aí a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala em Romanos 12, transformar o mundo pela renovação da sua mente. Olha, se você vai transformar é porque ninguém pensa igual a você. Você não transforma uma pessoa que pensa igual a você, sim ou não? Você transforma uma pessoa que pensa diferente de você. Então é lógico que você tem que estar com pessoas que pensam diferente de você. E você ser sal dessas pessoas. Então, veja bem, quando a gente ouve isso para nós não soa como algo ruim, muito pelo contrário, a gente até levanta a mão, fecha o olho, é porque a gente está sendo pisado pelos homens. Já perdeu o sabor, não entendeu o propósito. E quem não entende o propósito não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. É duro isso daqui, mas é a realidade, tá? É por isso que eu falo, se Jesus pregasse hoje, meu Deus do céu. A gente é pisado pelos homens quando algumas alas da sociedade olham para nós e falam assim, eles são irrelevantes. Se não existisse igreja, não ia fazer a mínima diferença. Não existir igreja é melhor do que existir igreja. Quando a gente é tido como irrelevantes, e a gente mesmo contribui para isso, vou te dar um exemplo, a gente vai fazer justiça social e a gente leva pão, a gente leva roupa, mas todo mundo faz isso. O ímpio faz isso. O ateu faz isso. Todo mundo faz isso. Mas a gente deixa de lado o que a gente tem de melhor, de mais poderoso, que é o Evangelho de Cristo. Nós temos o Evangelho. É um tesouro escondido em vaso de barro. Só que quando a gente vai fazer a obra social, a gente leva tudo, menos o Evangelho. E aí a gente dá o pão e fala, isso é Evangelho. Aí o macumbeiro fala assim, toma o pão, isso é o orixá. Aí todo mundo faz isso. Daí o ateu fala, então, toma o pão, isso é eu mesmo, tá? Eu não dependo de nenhum Deus. A gente está se igualando. E aí, quando a gente olha isso, quando o povo olha isso, fala assim, a igreja é irrelevante. Mas quando teve um tsunami no Japão, se eu não me engano, acho que foi no ano de 2008 ou 2010, várias agências missionárias de várias religiões foram para o Japão. E quando eles chegaram lá, um galpão gigantesco, várias ONGs, organizações estavam lá. Um dos secretários do Japão pegou e falou assim, olha, o Japão agradece muito vocês estarem aqui, né? A gente viu a comoção do mundo para nos ajudar, mas a gente não precisa da ajuda de vocês. Todo mundo olhou e falou, meu Deus. Aí você viu espírita abaixando a cabeça e indo embora, gente de religião de matriz africana abaixando a cabeça e indo embora, ateu abaixando a cabeça e indo embora. Aí tinha o pessoal da ONG Portas Abertas. E aí eles viram que os japoneses que perderam tudo no tsunami, e o japonês ele não é acostumado
a ter grandes percas, eles estavam se suicidando em massa. E eles chegaram ao secretário e falaram assim, mas e os suicídios que estão acontecendo, que a gente ficou sabendo? Ele falou, não, isso daí está fora de controle. Ele falou, não, mas a gente pode ajudar. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que excede cobertor, excede dinheiro, excede tudo isso. A gente tem tesouro em vaso de barro. E esses missionários dos Portas Abertas foram lá e pegaram todas essas pessoas, colocaram num galpão, pregaram o evangelho, teve avivamento, teve conversão em massa e a taxa de suicídio caiu lá no pé, perto do que estava com o tsunami. Isso é ser relevante. Agora, se eles fizessem como as demais ONGs e baixassem a cabeça e fossem embora, pisado pelos homens. Irrelevância total. Você entende? Quando a gente leva o evangelho para um mero entretenimento e as pessoas querem se entreter e não querem ser transformadas pelo evangelho, é a gente colocando o evangelho mais uma vez para ser pisado pelos homens. Quando as pessoas fazem um show de stand-up usando personagens bíblicos e eles transformam o evangelho em algo cômico, transformam o evangelho em algo que é pra gente tirar sarro, dar risada. Vamos fazer a piada aqui do Eliseu Calvo. E achando que isso é propagar a mensagem, isso é servir o reino de Deus, isso é o propósito de vida deles, quando a gente acredita nisso, é porque a gente está sendo pisado pelos homens. Vocês entendem? Isso é muito sério, não é sério? Isso é muito sério. Então, veja bem, quando Jesus fala assim, se perder o sabor, se perde o propósito, acabou, vocês vão ser pisados pelos homens. E se Jesus falou, isso acontece. Tá? Então, os discípulos, vocês vão ver, principalmente vocês analisem todas as pregações de Atos dos Apóstolos. Fazem isso. Fazem esse exercício. Se eu não me engano, são 6 ou 7 sermões que tem Atos. Vê o nível do sermão, principalmente de Pedro e de Paulo. Vê o nível, analisem o ambiente que eles estão. Anota isso daí. Anota, faz esse exercício. 1 hora da sua vida. Nem que for daqui 10 anos, mas faça. Analise os sermões de Atos, todos os sermões de Atos. Joga no chat GBT que ele vai dar quanto que é, mas eu acho que é uns 6 ou 7. Aí você vai analisar quem era o público que estava ouvindo, qual era o pensamento desse público, e você, com base nisso, você vai reler o sermão. Aí você vai entender. Você vai entender que o apóstolo Paulo, lá no meio dos atenienses, ele chegava e falava assim, eu vim apresentar a vocês um Deus que criou os céus e a terra. Você vai entender o quanto que ele estava colocando o pescoço dele em risco. O quanto que ele não estava negociando a mensagem. Quando você vê o sermão de Pedro, dizendo assim, o que está acontecendo aqui, não está ninguém embriagado, não. Isso daqui é profecia do fim dos tempos, diz o profeta Joel. Na verdade, a gente está cheio do Espírito. Aí você vai entender, caramba, esses caras tinham muita convicção. Para pregar umas coisas dessas na sociedade que eles estavam, é muita convicção. Mas é porque eles não negociavam o propósito, porque eles tinham medo de perder o sabor, porque eles sabiam que se eles negociassem a mensagem, eles iam negociar o propósito, eles iam perder o sabor, o reino de Deus não ia avançar, e eles não iam prestar para nada a não ser pisado pelos homens. Entende? Vamos pro próximo? Porque ele fala assim, vocês são a luz do mundo, mas vocês também são, vocês são o sal da terra, mas vocês também são a luz do mundo. E Jesus vai usar 2 figuras de linguagem aqui em Mateus 5. Primeira figura de linguagem que ele vai usar a figura de linguagem da cidade. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tá? E como que funcionava essa questão? As cidades edificadas sobre os montes, quando chegavam à noite, as lamparinas da cidade, que eram acesas, deixava essa cidade em evidência. Essa cidade ficava muito bem visível para qualquer um. Ela estava num lugar alto, um lugar de destaque, com várias luzes acesas no meio da noite. Só que ele vai usar outra figura de linguagem. Ele vai usar assim, não dá para você pegar uma candeia e você colocar ela debaixo de uma panela. Ou colocar ela debaixo da cama. É necessário colocar ela no lugar de destaque do velador. A gente tratou sobre isso, lembra? Então, o que ele está trazendo é... Se vocês são a luz do mundo, vocês têm que estar visíveis ao mundo. O mundo tem que ver vocês. Tem que enxergar vocês, assim como o mundo enxerga uma cidade sobre o alto de um monte à noite com as luzes acesas.
Mas não só visível. Assim como a lamparina em um ambiente escuro, quando ela era acesa, ela transformava o ambiente, porque o ambiente agora que era impossível de se enxergar, agora é um ambiente que você enxerga os detalhes, porque houve uma transformação no ambiente de trevas para a luz. Vocês também, como luz do mundo, têm que transformar o ambiente onde vocês estão. Só que a luz em uma cidade era algo essencial. Eles tinham vida noturna também. Então, uma cidade sem luz, assim como a energia elétrica para nós é essencial, nós só estamos tendo aula aqui porque existe luz, energia elétrica. Assim também a lamparina era essencial naquela cultura. Então, Jesus está dizendo, se vocês são a luz do mundo, vocês têm que ser visíveis, transformadores, a ponto de ser essencial. Então, quando a gente vê as pessoas desprezando a igreja, é porque a igreja talvez até está sendo visível, mas não está sendo transformadora. E se não está sendo transformadora, não é essencial. Só que, veja bem, a pergunta é, como que nós vamos ser a luz do mundo? A luz aqui diz respeito a boas obras. Porque Jesus vai dizer assim, olha, façam isso, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Ele não está dizendo para que vejam as suas obras, para que vejam as suas boas obras. Entenda que há uma diferença aqui. O mundo está vendo todas as nossas obras. Mas o que Jesus está dizendo é, o mundo precisa evidenciar, ver as suas boas obras, obras de transformação, aonde vão considerar você alguém essencial para aquele contexto, para aquela sociedade. Vou te dar um exemplo fácil. A igreja que vocês congregam, se ela fechar as portas, qual vai ser a diferença dela para o bairro? Se a sua igreja ficar um mês sem abrir, você bater na porta de todos os vizinhos, de todo o quarteirão, e aí, a nossa igreja está um mês sem abrir, sem ter culto, qual foi a diferença para você? Para mim? Estava fechada? Estava fechada? Nem sabia. Tem igreja naquela rua? Tem igreja naquela rua? Por quê? Se você não é visível, se a comunidade que é a luz do mundo não é visível, então não está sendo luz. Se a comunidade que é a luz do mundo, que é a igreja, não está transformando o ambiente, não está sendo luz. Se a igreja, que é a comunidade de Cristo, não está sendo essencial para aquele contexto, não está sendo luz. Talvez as obras que nós estamos fazendo não seja uma obra realmente estrita com a obra do reino. A obra do reino é visível, transformadora e se torna essencial. É tão visível que ou eles vão querer você, ou eles vão querer expulsar você. É tão transformadora que ou eles vão ser transformados, ou eles vão querer te destruir. É tão essencial que ou eles vão te amar, ou eles vão te odiar. Então, a igreja ela está nesses polos. Assim ela vai ser a luz do mundo. E quando ela consegue ser a luz do mundo, quando ela consegue ser visível, transformadora, essencial, e aí a gente olha e fala assim, meu Deus, aquele pastor é o cara. Jesus não, é para que o mundo veja e glorifique ao Pai, não é o líder. Glorifique ao Pai, não é o pregador da cruzada. Glorifique ao Pai que estás no céu. Quando a gente vê uma igreja aonde o crescimento, a expansão, a transformação que ela gerou, gera glória para o ministério, gera glória para a placa da igreja, isso também não é boas obras e nem luz do mundo. Luz do mundo, ela começa com você sendo visível, transformador, essencial, mas termina com você sendo invisível, porque o Pai tem que aparecer. Você entende? Começa sendo visível, apresenta as boas obras. Quando o povo vai glorificar suas boas obras, você sai e fala, não, é o Pai. Glorifica Ele. Você entende? Quando você fica e você recebe essa glória, você está ofuscando quem está atrás de você, o Pai. E aí Jesus fala, ó, seja visível, como a cidade está em cima do pico, em cima da montanha. Seja transformador, como a candeia é. Essencial, como a candeia é. Mas quando eles virem suas boas obras, sai do ambiente de glorificação, porque aí é lugar do Pai. Você entende?
Então, nós temos hoje, nas redes sociais, pessoas que eles angariam um grande número de seguidores, só que a pergunta é, esses seguidores, seguidores de você ou de Jesus? Quantos membros tem na sua igreja? 50. Mas eles conhecem mais a Jesus do que a você? Essa é a pergunta. Eles amam mais a Jesus do que a sua denominação? Como? Se a sua denominação ruir, se você cair em um pecado, eles vão parar na fé porque eles amam muito a denominação? Ou eles vão continuar na fé porque eles amam mais Cristo do que a denominação? Qual é a teologia que a gente está passando para o povo? Você entende? Nisso a gente vai ver se o final das nossas obras está glorificando ao Pai ou não. Só que, quando a gente vê isso, a gente já está... Vamos para o intervalo que a gente vai tratar daquele assunto, tá? O assunto da riqueza eu quero dar uma esmiuçada. Quando a gente vê isso, a gente passa a refletir melhor, caramba, qual que é a nossa real influência no mundo, né? Eu vou te dar um exemplo, olha, se você pegar, e tem muito mais do que isso, se você pegar 10 influencers cristãos que têm 1 milhão de seguidores, cara, se esses caras pegar cada núcleo de missionários que estão na Índia sofrendo perseguição, na Coreia do Norte, na China, no Paquistão, no Uzbequistão, na Nigéria, que são os países da janela 1040. Sabe o que é a janela 1040? São os países mais perseguidos do mundo. Se a gente pegar esses caras e falar assim, meus queridos, tudo bem, hoje o meu conteúdo vai ser diferente. Eu vou ficar um mês divulgando a obra desses missionários. Eu vou passar aqui no meu Instagram vídeo, depoimento, transformação e vou deixar o Pix deles. Cara, você não sabe o poder de influência que esses caras têm para manter esses missionários que muitos deles estão à míngua, na miséria. Só que por que eles não fazem isso? Por que eles não usam o seu poder de influência para poder ajudar quem está sofrendo e fazendo o reino avançar em países extremamente hostis? Por quê? Por que eles não fazem isso? Qual é o propósito que eles estão ali? Eles estão fazendo uma obra, mas essa obra é boa? Essa obra é luz? Essa obra é sal? Essa obra é visível? É transformadora? O que é? Você entende? Só é lucrativa. Então a gente precisa pensar isso, tá? Porque vocês, ó, veja bem, vocês vão ser teólogos. Então, o teólogo, ele é o cara chato do negócio. Entendeu? O pregador itinerante, ele é o gente boa. Ele prega, todo mundo dá glória, vai embora. Ai, que mensagem. E depois vem um pix na conta dele. O teólogo não, ele é o chato. Ele é quem vai pôr o dedo na ferida. Ele é quem vai falar assim, e aí, mano, esse negócio que vocês estão fazendo na mocidade não serve pra nada. Por quê? Porque não é evangelho. Daí vai falar, mas é mala. Mas é realidade, cara. Eu fazer o quê? Entende? Então, vocês precisam pensar isso, porque senão a gente vai gastar tempo e energia para aquilo que não é o reino de Deus. E eu não gasto tempo com isso, nem ferrando. Eu sou curto e grosso, filho. Se me chama para alguma coisa, eu falo como é que é. Não, obrigado. Não, mas é para obra. Eu falei, não, isso daí não é não. Não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, que você está fazendo. Aí o povo não gosta, vai fazer o quê? É a realidade é essa. Então, quando a gente enxerga tudo isso, a gente passa a entender o mundo de uma forma diferente, a gente passa a se posicionar diferente. Né? Talvez você não vai ser uma pessoa que vai ter influência sobre muitas pessoas, mas as pessoas que você influenciar, você vai influenciar de verdade, uma influência transformadora. Você vai formar pessoas que vão ser luz, que vão ser sal, pessoas que realmente vão fazer a diferença. E se elas crescerem, elas vão glorificar o Pai que está no céu. E a gente tem uma cisma, né? No mundo pentecostal. O mundo pentecostal tem uma grande tendência à idolatria. Muito. Meu Deus do céu. E eu já perdi algumas agendas por causa disso, né? Porque principalmente você vai dar encerramento de escola dominical em algum lugar, e aí vem aquelas pessoas, eles acham que eles estão fazendo uma coisa boa, né? Eles chegam em você e falam assim, nossa, eu queria você como professor de escola dominical aqui. Eu falei, mas quantas vezes vocês já pediram o pastor para pagar um curso de teologia para o seu professor? Nunca? Ah, filho, aí fica difícil, né? Você não quer investir no mestre da casa e você quer arrancar o cara para trazer alguém de fora? Isso daí é coisa de ímpio. Aí a pessoa fica vermelha na minha frente, mas é a realidade.
Então investe nas pessoas que têm chamado, que têm vocação, né? Então, e aí as pessoas vêm porque elas querem levantar a bola, né? Nossa, meu Deus, olha que coisa estupenda. Ah, que maravilha, que coisa de outro mundo. E fala, não, filho, isso aí você não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, assim, e elas têm uma tendência, e nós temos uma tendência de gostar disso, né? Porque é gostoso. Eu me lembro que teve uma época que eu ia uma agenda, se ninguém chegasse e falasse alguma coisa, chegava mal em casa. Se ninguém desse um elogio. Eu cheguei nessa. Tô falando de algo que eu vivi, tá? São 12 anos aí de trajetória pregando em tudo quanto é lugar. Ah, meu Deus, ninguém falou nada, ninguém deu um tapinha nas costas, ninguém deu um elogio. Então acho que não foi legal, não virou o negócio. Entendeu? Mas depois que eu entendi, eu falei, vixe, eu tô viajando. Não tem nada a ver. Tô viajando. Tá? Mas essas são os critérios de Jesus para que a gente possa ser influente. Tá? O reino de Deus é impossível não crescer. Se não está crescendo com você, algum problema está acontecendo com você, não é com o reino. É impossível não crescer. Na sua casa, qualquer ambiente, é impossível. Se você vive os critérios do reino, é impossível, não tem como não dar certo. Olha, pensa comigo, se os caras estão lá com Boko Haram, colocando a metralhadora .40 na cabeça deles, está dando certo lá, se a gente aqui, como que não dá certo, gente? Fala pra mim. Aí sabe qual é a desculpa? Principalmente de pastores, eles chegam em mim e falam assim, Tarcísio, é que o mundo tá muito ruim. Meu Deus, Tarcísio, o mundo tá muito ruim. Eu falei, tá mesmo, hein? Pior que no mundo do apóstolo Paulo, as pessoas faziam sexo nas esquinas das ruas à noite. Inclusive o imperador romano fazia isso. Calígula, Nero, sabia disso? Você vê sexo na rua, no meio da madrugada? Ele falou, é sério? Eu falei, filho. Naquela época, os impostos eram equivalentes a 3 vezes mais que a gente paga no Brasil. Só que eles ganhavam 5 vezes a menos do que a gente ganha hoje no salário mínimo. Então o mundo hoje está muito ruim. Está muito pior que o do apóstolo Paulo, né? Eu não sei nem como que o apóstolo Paulo conseguiu progredir com o evangelho naquele mundo. Aí o cara fica, caramba, eu falei, filho, o problema não é a mensagem, o problema está em nós. Se a gente entender que o problema está em nós e é a gente que precisa mudar para a mensagem fluir a partir de nós, aí você vai ver o reino expandir através da sua vida. Amém? Vamos lá? Bora comer? E depois a gente vai falar de dinheiro, né? Falar de dinheiro. Vamos falar de grana, dinheiro, money. A ética do reino de Deus, ela se desgasta, né, no Sermão do Monte de Jesus, uma boa quantidade de tempo falando sobre dinheiro e sobre a acumulação de riquezas, tá? Se você for pegar aí no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai gastar aí do versículo de número 19 ao versículo de número 34, quase metade de um capítulo falando sobre um tema só, que é dinheiro, né? Então, se a gente vê que a gente tem no Sermão do Monte 3 capítulos, Jesus gasta metade de um capítulo falando só sobre um tema, é porque esse tema é de extrema importância, né? E quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo no capítulo 3, né? Falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E Paulo, quando fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, parece que ele está exagerando, não parece? E, todos os males têm como raiz o amor ao dinheiro. Você vai entender que Paulo não estava exagerando. O que ele estava falando era literalmente aquilo que realmente acontece, né? E quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de poder. E poder é um dos fatores que o ser humano é mais tendencioso a desejar. O ser humano pode desejar algumas coisas, né? Ele pode desejar sexualidade, né? É uma coisa que é em alta no mundo inteiro e desde quando o ser humano é ser humano. Tá? O ser humano sempre foi promíscuo, tá? Depois do pecado. O ser humano pode desejar também conquistas, só que essas conquistas no sentido de você ter domínio sobre muitas coisas, sobre muitas pessoas. O ser humano sempre foi acumulador. Porém, o ser humano também deseja a questão material do dinheiro. Né? O material nem sempre é pessoas, mas o material traz pessoas. Né? O dinheiro traz pessoas, o dinheiro traz sexo. Então, o dinheiro traz tudo aquilo que o ser humano mais deseja, mais almeja
né? Eu já até falei sobre isso aqui em outra ocasião. Então é por isso que o dinheiro realmente ele se torna a raiz de todos os males, porque você tendo ele, é como se você tivesse tudo o que você quisesse nas suas mãos. Quando o imperador romano César Augusto ele vai falar do tamanho da sua glória, ele vai dizer assim, ó, eu peguei uma Roma de barro e transformei numa Roma de mármore. O que ele está dizendo é, peguei uma Roma pobre e transformei numa Roma rica. Então a glória dele estava no acúmulo de riquezas. Para muita gente também é assim. Vamos ler aí em Mateus capítulo 6, versículo 19. A ética do reino e acúmulo de riqueza. Vamos ver isso daí. Diz assim, ó: não acumuleis para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Presta atenção na linguagem, ó. A traça corrói. Então, o que é traça? Traças são aquelas bactérias que tem debaixo da terra. Os ladrões escavam, ele está falando de alguma coisa que está enterrado, sim ou não? E roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que Jesus ele está condenando aqui não é ter riqueza, mas é o acúmulo de riqueza. E o acúmulo de riqueza que ele está falando aqui está contextualizado no ambiente que ele viveu. Como é que funcionava? Eu até falei isso em outra ocasião. As pessoas que tinham muita riqueza, o que elas faziam? Elas compravam geralmente um terreno, um campo, e esse campo era bem zoado, isso era estratégico. Era um campo zoado, pedregoso, rochoso, que não dava para plantar, ou seja, ninguém ia querer. E o que ela fazia? Naquele terreno que ninguém queria, ela fazia ali buracos e colocava em baús os seus tesouros, as suas riquezas. Porém, elas enterravam esses tesouros, essas riquezas, e elas passavam, às vezes, a vida inteira sem acessar esses tesouros, sem usufruir esses tesouros. Ou seja, eles acumulavam riquezas para si que eles mesmos não usufruíam. Ou seja, aquele acúmulo era um acúmulo extremamente egoísta, porque era só para ela, certo? Ninguém usufruía e muitas vezes tinha tesouros que ela mesma não tinha acesso, não acessava, porque ela não precisava. Ela já tinha uma grande quantidade de patrimônio. E aí, qual que era dos ladrões da época? Era achar onde está enterrado esses tesouros e eles ir lá e cavar e roubar. Tá? Era assim que funcionava. Só que veja bem, quando Jesus está falando desse acúmulo de riqueza, ele está falando desse acúmulo de riqueza do tempo dele, das pessoas que pegavam a riqueza e deixavam essa riqueza inacessível para ela, para o próximo e também para o propósito do reino. É um acúmulo de riqueza onde você mesmo não vai conseguir usufruir daquela riqueza que você mesmo acumulou. Tá? Isso está sendo, quando a gente olha para esse texto, isso está sendo uma verdade muito grande na vida dos bilionários dos mundos, né? O que está acontecendo com os bilionários? Alguns bilionários, eles venderam o helicóptero, venderam o jato, venderam o iate, venderam algumas casas em alguns lugares. Por quê? Porque eles caíram em si e falaram assim, meu, eu tenho tudo isso, mas eu ando no meu iate uma vez a cada 2 anos. Ou seja, por que eu tenho isso? Eu ando no meu jato, antigamente, quando eu estava mais ativo na empresa, eu andava no meu jato praticamente todo mês. Agora eu ando no meu jato uma vez por ano. Por que eu mantenho meu jato? E eles entenderam que esse acúmulo de riqueza era inútil. E o que eles fizeram? Começaram a vender. E reinvestir ou doar o ativo que aquele jato, aquele iate gerou para ONGs e organizações que vão multiplicar o dinheiro dele em favor do bem comum do próximo. Olha que coisa. Ímpios estão tendo esse pensamento. Tá? Quem já ouviu falar aqui do Semesato? Já ouviu falar? O Semesato, ele é o fundador, se eu não me engano, da Microlins. É isso, né? Microlins. Ele é o fundador da Microlins. E ele, numa entrevista, não foi só ele que eu vi outros bilionários, ele, numa entrevista, ele fala isso. Não tenho mais iate, não tenho mais helicóptero, não tenho mais jato particular, porque eu estava acumulando uma riqueza que eu mesmo não consigo usufruir. Então, o que estava acontecendo no Sempre Jesus era isso também. As pessoas muito ricas colocavam lá os seus tesouros no campo, ela mesma passava a vida inteira sem ter acesso
aquele tesouro. Então, é um acúmulo que é um acúmulo egoísta, somente para si, onde você não usufrui nem o próximo e nem o reino. O Jesus não está condenando a riqueza, mas o acúmulo de riqueza egoísta. A Bíblia, na verdade, ela é a favor da multiplicação da riqueza. Sabia disso? Porque na multiplicação, você multiplica a sua riqueza e nessa multiplicação você tem mais para repartir e para doar. Quem se lembra da parábola dos talentos? Aquele cara que não multiplicou o talento, o que ele fez com o talento? Então, o que ele fez? Ele acumulou riqueza. Ele não multiplicou a riqueza. E quando você acumula riqueza, fazendo o que ele fez, enterrou, às vezes nem você tem acesso e nem tem nenhum benefício para o próximo. E aí o Jesus chega e fala assim, olha, vocês devem acumular, na verdade, tesouros sobre os céus. Só que como que a gente acumula tesouros no céu? Tem alguma sugestão? Como? Com as obras, mas fazer obras também necessita de riqueza. Não tem como. Então, se você usa a riqueza, multiplica a riqueza para gerar mais obras, você está ganhando, usufruindo, mas não só você. O próximo está usufruindo, o reino está usufruindo, e você está mantendo a sua riqueza e acumulando tesouros no céu. Jesus nunca foi contra a riqueza. Pelo contrário, ele só tinha o ministério que tinha que pessoas ricas financiavam. As mulheres. Inclusive, vinha alguns dinheiro ilícito para financiar o ministério de Jesus. Sabia disso? Não? Nunca ouviram falar da mulher de Cusa, que era secretária de Herodes? O dinheiro que a mulher de Cusa, Susana, dava para Jesus, vinha de Cusa, que era secretária de Herodes. Herodes ia lá, recolhia os impostos, recolhia as taxas, que eram taxas, né, segundo a lei de Moisés, ilegais, porque eram taxas muito acima do que a lei de Moisés mandava você cobrar. A lei de Moisés, ela é contra a usura, que é os juros, e o que eles mais cobravam eram os juros das pessoas. Ele se enriquecia, pagava a Cusa dava o dinheiro para a mulher, e a mulher ia lá e dava o dinheiro para Jesus. Que situação. Hã? Seria dinheiro da corrupção. Seria basicamente isso. Um dinheiro de corrupção. Só que veja bem, o que Jesus leva em conta ali é a mulher de Cusa, ela se converteu. A partir do momento que ela se converteu, independente se o dinheiro de Cusa estava vindo de Herodes ou não, mas Cusa trabalhava por aquele dinheiro. Então, a origem do dinheiro que Herodes trazia era ilícita, mas Cusa trabalhava honestamente para receber aquele dinheiro e dava também honestamente seu dinheiro para sua esposa. É por isso que Jesus aceitava esse dinheiro, financiando a obra dele. Ó. Se o ladrão tiver uma empregada, né? Você entendeu? Pagar empregada com dinheiro, não tem, né? Exatamente, boa, muito boa. Então, uma pessoa que trabalha para um bandido do PCC, vai fazer o quê? Você está trabalhando. Pô. Às vezes você nem sabe. Você está trabalhando numa empresa, aquela empresa usa o CNPJ para lavar dinheiro. Você nem sabe. Mas você está trabalhando honestamente. Aí você pega esse dinheiro e dá na igreja. Tem. Posto de gasolina. Posto de gasolina, transportadora. O que mais PCC tem é posto de gasolina, transportadora, supermercado. Você nem imagina quando vai ver, é dinheiro deles. Então, veja bem. Então, o que Jesus ele condena é a acumulação egoísta do dinheiro. Agora, a multiplicação, pelo contrário. Você sabia que o capitalismo surgiu de uma teoria bíblica? Sabia disso? Ninguém sabia? Se vocês lerem o livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de um sociólogo chamado Max Weber, ele vai citar que das forças motrizes do capitalismo é a fala de Jesus, que tudo o que tem valor, que é acumulado sem multiplicar, é pecado. Ele está usando a parábola dos talentos. E tudo que tem valor que é multiplicável e usado para si, para o fim comum do próximo, faz parte do conceito do reino de Deus. Baseado nisso, outros teóricos pegaram isso e transformaram isso no que nós achamos de capitalismo. Só que, lógico, o capitalismo de hoje não é o da origem, tá? O capitalismo de hoje é uma loucura. É uma loucura. Mas a ideia aqui pensa comigo, se você é um cara, você tem R$1 milhão,
Você ganhou a barra de ouro lá do Luciano Huck. Vocês sabem qual que é? Vocês estão assistindo, né? Olha, tá vendo como a gente pega? Ganharam a barra de ouro. Ah, tá certo, é isso mesmo. Ganharam a barra de ouro do Luciano Huck. Aí você pegou esse 1 milhão. Aí você quer ser o crente, o evangélico master, né? Aí você pega esse 1 milhão e você fala, não, vou ajudar todo mundo. Vou dar 10 mil para cada um. Acabou, 1 milhão dividido por 10 mil. Quanto que dá? 100. Você atingiu 100 pessoas. Com 1 milhão, você atingiu 100 pessoas. Agora você fala, não, vou usar o princípio do reino de Deus. Você pega esse 1 milhão, você abre uma empresa com 400 mil, usa os 600 mil de capital de giro, de repente essa empresa tem 200, 300, 400, 500 mil funcionários. Você transformou o que ia beneficiar 100, beneficiando 1000. Isso é reino de Deus. E agora você tem muito mais do que 1 milhão para ajudar ONGs, ajudar missionários, construir igrejas. Isso é reino de Deus. Jesus não é contra você ter riquezas, ele é contra você acumular riquezas para um fim somente seu, egoísta. Mas o multiplicar riquezas, isso é para a glória de Deus. Sim. Mas ali era um teste, né? Ali era um teste. É por isso que não dá para tomar o pé da letra, né? Senão você vai chegar em todos os ricos e falar assim, vende que vai ter tesouro. É o pé da letra. Mas ali Jesus está testando ele, porque antes ele falou assim, olha, o que farei para herdar a vida eterna? Teologia errada, você não faz nada para herdar a vida eterna. Não vem de você a eternidade, não vem das suas obras. Aí Jesus pega e fala, ó, cumpre os mandamentos. Aí o que ele fala? Ele é humilde, né? Já cumpro isso desde a mocidade. Jesus é mesmo? Então vou te mostrar que nem as suas obras compram o reino de Deus e nem a sua arrogância. Pega tudo e dá aos pobres. Aí já era, filho. Aí revelou o caráter. Entendeu? O que Jesus queria ali era revelar o caráter dele e não transformar numa teologia de você pegar todo o seu patrimônio e diluir para os pobres. É por isso que tem que prestar bem atenção, né? Porque os cristãos progressistas, quem são os cristãos progressistas? São os cristãos que aderiram à ideologia de esquerda. Eles vão usar esses textos para falar que você tem que pegar o seu patrimônio e diluir aos pobres. Eles vão pegar Atos capítulo 2 também para falar isso. Só que eles esquecem que se em Atos capítulo 2 eles tivessem pegado todos os seus patrimônios e dividido em partes iguais, como que em Atos capítulo de número 4 e 5 eles ainda tinham terras? Como? Me explica isso. É por isso que eu falo, meus amigos, estudem a Bíblia, porque vocês vão olhar essas narrativas mentirosas, você vai falar, filho, sai daqui, sai de perto de mim, vai. Então, assim, Jesus ele não está condenando a riqueza, mas o acúmulo egoísta. Ficou claro? Primeiro conceito do reino de Deus. Então, isso daí para você também serve, tá? Às vezes possa ser, não sei, talvez tenha alguém aqui que ganhe seus 50 mil reais. Certamente, morando em Itaquá, você vai ter um excedente financeiro grande. O que você faz com esse... O que você faz com esse excedente? Você multiplica, ajude pessoas, ajude irmãos e ajude também a igreja. Agora vamos lá. Quando Jesus ele fala assim, ó, acumule tesouros no céu, ele está mostrando para nós que a riqueza material ela deve ser instrumento para acumular riqueza espiritual. Ele usa a mesma expressão, tanto para acúmulo de riqueza da terra, como para acúmulo de riqueza do céu. Só que o acúmulo de riqueza da terra é egoísta, mas o acúmulo de riqueza do céu é benefício do reino. Por quê? Você só acumula riqueza no céu quando alguém está sendo beneficiado através de você. Mas o acúmulo da terra é só você o beneficiário. Então, uma forma de você entender se você está acumulando dinheiro com o conceito errado do reino de Deus é o que eu estou ganhando, o que eu estou acumulando, é só eu e a minha família que somos os beneficiários? Se for só eu e a minha família que somos os beneficiários, eu tenho grandes chances de ser uma pessoa que está acumulando tesouro na terra sem acumular tesouro nos céus.
É claro que eu não sou nenhum doido e eu sei que a gente é pobre, todos nós é pobre. Se tiver algum rico aqui, tá disfarçado. Todos nós aqui é pobre e a gente sabe estatisticamente que 70 a 80% do que a gente ganha é usado para fins básicos. Ou seja, você paga a parcela do teu carro, parcela da tua casa, coloca o de comer e tem o mínimo de lazer possível. Sim ou não? Tô mentindo? E é muito raro você encontrar pessoas que têm um excedente de 30%, ou seja, 30% do que ele ganha, ele fala assim, não sei nem o que fazer com isso. É muito raro, tá? A maioria de nós aqui, inclusive, deve ter uns 90% aí, 95% comprometido. Os 5% que sobra aí é para comprar o sapato da criança, que já está pedindo há 3 meses e por aí vai. É ou não é? Então é lógico que a gente tem que levar em consideração a nossa realidade. Nós não somos ricos, tá? Porém, todavia, entretanto, mesmo nós não sendo ricos, nós também temos que fazer uma boa administração do capital que a gente tem. Mesmo ele sendo pouco. Mas se a gente entender que, olha, calma aí, quanto que é meu carro? 60 mil. Poxa vida, 60 mil. Eu pago uma parcela de R$ 1.500. Caramba, o que eu faria se eu pegasse um carro que custe 30, pagasse uma parcela de 800 e eu ia ficar com mais 700, 800 reais de excedente de capital? O que eu consigo fazer com esse capital? Pô, se eu pego 800 reais e eu multiplico 800 reais vezes 12, pô, eu tenho um valor que é um valor de quase 10 mil reais. Vezes 24, pô, tem um valor de 20 mil reais. O que eu consigo fazer com esses 20 mil reais que esse deu? Como eu consigo multiplicar? Qual é a ideia? Qual é a dor que eu vejo na sociedade que eu consigo multiplicar? Deixar até de ser um CLT para passar a ser uma pessoa que é um CNPJ, que eu vou conseguir ter mais capital e vou conseguir multiplicar mais. Às vezes, falta a gente um pouco pensar em algumas coisas e realmente aplicar. Né? Então, a gente também pode ter essa ideia de o que eu posso fazer para multiplicar minha renda, multiplicar o meu capital. O que geralmente as pessoas fazem? Elas arrumam uma segunda função ou um segundo serviço para ter mais capital. Só que daí o que acontece? Vai desgastar, ela vai ter a segurança de ter aquele dinheiro todo mês e ela vai gastar mais. E é quando que ela vai ter um excedente? Nunca. Entendeu? Porque ela vai trabalhar e a lógica de você se desgastar no trabalho é quando esse trabalho te dá algum retorno na vida. E o retorno na vida é quando você consegue comprar alguma coisa com o dinheiro daquele trabalho. Sim ou não? Essa é a lógica. Então, quanto mais você trabalha pelo dinheiro, mais você vai querer gastar o dinheiro. Agora, quando você faz o dinheiro trabalhar para você, aí você fala, opa, agora eu entendi. É por isso que todo cristão tem que conhecer gestão financeira. Você tem que entender. Você tem que entender o básico, que é um CDI. O que é um CDB? O que é a taxa Selic? O que eu posso fazer? Entendeu? Para me poder ter um excedente financeiro em um determinado período da minha vida. Né? Isso é importante, tá? Isso também faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é você também saber multiplicar o seu capital para benefício seu e para benefício também das pessoas. Né? Talvez você está num contexto onde você, nossa, mas ninguém ajuda nenhuma instituição missionária. Mas, pô, se você fazer uma boa gestão da sua vida, você pode ter um excedente de capital lá na frente que você vai poder manter um missionário. Só você. Então, o acúmulo de capital é egoísta. A multiplicação do capital para um fim em comum, isso é reino de Deus. Amém? O problema não é o dinheiro. Só que daí ele vai falar no versículo 22. Primeiro vamos dar só a conclusão que ele dá no 21, tá? Que ele fala, ó, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Repare que aqui, quando ele fala de tesouro e coração, Deus abençoe, viu, meu amigo? Quando ele fala de tesouro e coração, ele está querendo trazer para os discípulos uma conotação de que, olha, se o teu tesouro está no acúmulo de bens financeiros para si próprio, então você vive em favor do seu capital
em favor dos seus bens. Se o teu coração está na multiplicação de capital para benefício comum e gerar obras para acumular tesouros no reino, então teu coração, na verdade, está no reino. Você vê que pode ser duas pessoas que têm 10 bilhões, mas essas duas pessoas que têm 10 bilhões, uma pode estar com o coração corrompido e a outra com o coração no reino de Deus, tendo o mesmo valor na sua conta bancária. Você entende? Não é sobre quantidade, é sobre administração. Agora, ele vai falar agora sobre olhos, né? Ele vai falar sobre olhos. E quando ele fala sobre olhos, ele também está falando sobre dinheiro. Por mais que a expressão dinheiro, tesouros, riqueza não está no texto. Ele vai dizer assim, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus e todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, quão grandes são as suas trevas. Quando ele fala de olhos bons, essa expressão é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? Eles usavam algumas expressões idiomáticas para falar de alguma verdade. Um exemplo, quando você fala assim, eu estou de saco cheio, é um saco realmente cheio? Não, você está expressando uma expressão idiomática da língua portuguesa para falar que você está estressado, acumulado de tarefas, tá? Olhos bons, na linguagem, tá, dos judeus nos tempos de Jesus, significa alguém que enxerga os recursos financeiros como algo e um fim para exercer generosidade. Então, o que é uma pessoa que tem bons olhos? É a pessoa que enxerga o recurso financeiro como uma oportunidade de exercer generosidade. E o que é uma pessoa com os olhos maus? É uma pessoa que enxerga os recursos financeiros como uma oportunidade de conquistar coisas para si mesmo. Na cultura judaica dos tempos de Jesus, essas eram as duas conotações da expressão, olho bom e olho mau. Só que veja bem, quando a gente vê isso daqui, a gente pensa muito, né, no outro, né? Mas vamos trazer isso mais para a nossa realidade. Quando você fala assim, meu, se eu ganhasse 20 mil, eu ia fazer. Aí você pega e vai ticando tudo que você iria fazer. Aí depois você conta lá o que você iria fazer, o que é só para você e o que é para o fim comum, para o próximo. Aí você entende. Aonde está o teu coração? Você entende? Eu sei que a gente tem sonhos, mas a gente não está aqui na Terra para realizar sonhos. Você sabia disso? A palavra sonho... Você lembra algum texto que está a palavra sonho? Nesse sentido que nós temos hoje? Você viu o apóstolo Paulo falando que tem um sonho? Pedro, Jesus, os profetas, Moisés. Ninguém vive um sonho na Bíblia? Ah, então calma aí, pô. Não, tá errado esse negócio. Aí acaba com a nossa teologia. Nenhum deles tinha sonho. Eles tinham propósito. É diferente. Eu vi que o Isaac deu um negócio desse lá na palestra. Eu falei que o Isaac tá na comunhão comigo mesmo, hein? Que ele falou que... Como é que ele falou? Ele falou assim, que quando ele veio pro Brasil, né, as dificuldades que ele teve, ele falou assim, quem quer vencer na vida não tem sonho. Quem quer vencer na vida tem propósito. E realmente, isso é uma teologia bíblica, tá? É uma teologia bíblica. Na Bíblia não teve ninguém que teve o sonho, meu sonho é fazer tal coisa. Não, eles tinham propósito. Propósito você segue independente se está dando certo ou se está dando errado, porque é propósito. Propósito você não desvia dele, é razão de vida. Razão de vida você não abandona. Sonho você pode abandonar. Sonho você pode deixar de lado. Razão de vida não. Entende? Então veja bem, se você é uma pessoa que enxerga o recurso financeiro simplesmente para poder realizar os seus sonhos, aí os seus olhos, que você acha que é bom, é mal. E aí a expressão de Jesus é: se você acha que tem luz em ti e a luz em ti é trevas, tão densas são essas trevas. Por quê? É mais ou menos assim. Pensa numa pessoa que é difícil de você convencer, é a pessoa que tem o pensamento errado, mas ela acha que está certa.
Ela acha que tem luz, mas ela está em trevas. E quanto mais ela acha que tem luz, mas ela está em trevas, quanto mais ela se afunda, mais denso fica as suas trevas. Esse é o conceito de Jesus. Se você acha que eu vim para realizar os seus sonhos materiais, financeiros, e você acha que isso é o meu reino, e você não quer aceitar a verdade, você acha que isso é a sua luz, então você está em trevas. Só que por ser difícil você acreditar na verdade, condensa as suas trevas. Isso é pesado, né? Então, o evangelho que a gente ouve hoje, O resumo é esse. o evangelho que a gente está ouvindo hoje é o evangelho de realizações. Exatamente. E aí Jesus usa a expressão de que os olhos é a lâmpada do corpo. Se você parar para pensar, tudo o que o seu corpo se movimenta a fazer, ele é movimentado por uma reação daquilo que você viu. Inclusive, se você tapar os seus olhos. Quando você tapa os seus olhos e fala assim, ó, vai para tal lugar, o que vai vir na sua cabeça são imagens, não são? E essa imagem foi captada por onde? Pelos seus olhos. Então, os seus olhos, eles comandam qual vai ser a função exercida pelo teu corpo. Daí você fala, Tarcísio, e como que fica assim os cegos de nascença, né? Os cegos de nascença, eles têm outra sensibilidade, mas ninguém aqui é cego, né? Então, Jesus também está falando não era para cego, não. Se tivesse cego, ele já tinha curado. Então, ele está falando para pessoas que enxergam mesmo, tá? Então, ele está dizendo assim, ó, assim como o que você enxerga dita para onde você vai, assim também a sua teologia acerca da riqueza vai ditar se em ti há realmente luz ou há trevas, se em ti há generosidade ou há avareza. Quando a gente compreende isso, a gente vai compreender também o que Jesus vai falar acerca dos dois senhores, né? Ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ou mamon, né, em algumas traduções. Só que veja bem, o que ele está trazendo ali é uma continuação desde o versículo 19. Ó. Primeiro ele fala sobre o acúmulo egoísta, certo? Mas ele fala sobre o acúmulo no reino de Deus. Bom, e o acúmulo no reino de Deus também denomina-se ter riquezas, mas essas riquezas é para um fim. Tá? Ó, Lídia era rica, o próprio Barnabé era rico, e você vai ter várias pessoas lá de Filipenses era rico, de Tessalônica era rico, de Bereia, então, meu Deus, o povo de Bereia tinha grana a dizer chega. Todos eles eram ricos, mas usaram as suas riquezas em benefício, em prol do evangelho. Você quer fazer uma oração sincera? Fala, Deus, eu tô precisando de mais recurso financeiro. Mas como eu sei que o Senhor não dá só o necessário, Deus é Deus de abundância. Vou te dar um exemplo. Jesus multiplicou pães para 10 mil pessoas, que era mais ou menos o número de pessoas que tinham ali. Ele multiplicou para 10? Para muito mais. Deus mandava maná somente para os milhares de pessoas que tinham ali no deserto? Não, ele mandava mais, porque poderia sobrar. Lembra que eles acumularam? Se eles conseguiram acumular maná, é porque tinha mais maná do que pessoas. Olha que coisa. Era Deus mostrando que ele é Deus de abundância. Ele sempre dá excedente, sempre. Então, você sabendo que esse Deus tem por característica dar além daquilo que nós pedimos, peça com objetividade do reino. Deus, eu preciso desse recurso, mas eu não quero que você mande recurso só para minha necessidade. Eu não quero que você mande recurso só para me ter. Eu quero ter para multiplicar e beneficiar um bem comum. Isso é prosperidade bíblica. Isso é prosperidade bíblica. Você desejar ter para multiplicar, para distribuir no sentido de dar para outros, isso é prosperidade bíblica. E aí, fazendo isso, você vai ter os seus olhos não numa acumulação que é para um fim egoísta, mas numa multiplicação para um fim comum. E aí os teus olhos vão ser bons e todo o seu corpo também será bom. E aí você não vai estar servindo a riqueza, porque a riqueza não vai ser algo para simplesmente você realizar seus sonhos,
mas vai ser algo para você servir para um propósito maior. Então a riqueza não vai ser um senhor, a riqueza vai ser um servo. Deu para entender? Então, tudo isso daí é uma continuação que Jesus está dando em todas essas passagens, do versículo 19 ao versículo de número 24. E ele vai trazer aqui, eu vou falar bem rapidamente, da relação entre senhor e servo. Porque o senhor aqui, ele é o dono de um escravo. E o servo, ele é o escravo. Então, quando ele fala assim, não dá para servir dois senhores, é mais ou menos assim. Se você serve a riqueza é o seu dono. Então, a riqueza te domina. Então, você trabalha para esse senhor, assim como o escravo trabalha para o seu senhor. Então, você não tem vontade própria. A sua vontade, ela é suprida e ela também vem da origem, que é o seu senhor. Então você também só executa aquilo que o seu senhor manda. Então, logo, você só executa aquilo que a riqueza te proporciona. Ou seja, toda a dinâmica da vida da pessoa está em ela ter algum tipo de lucro, em ela ter algum tipo de benefício financeiro. E aí tem um outro problema, porque um escravo, ele não tem liberdade. Ele não consegue ir e vir. Um escravo, a liberdade dele está ligada ao seu senhor. Um escravo, os relacionamentos dele estão ligados ao seu senhor. Ele só se relaciona com aquilo que o seu senhor permite. E não é isso que a gente tem mais ouvido? Não ande com pessoas igual a você. Ande com pessoas que é melhor do que você. Qual é a ideia ali? É de um network, mas um network para quê? Para no final isso se transformar em recurso financeiro. Quanto mais network, mais portas abertas, mais facilidade, mais você vai ganhar. Mas qual é o fim disso? Então quer dizer que por causa de um network você vai moldar os seus relacionamentos? Quem que é o seu senhor? Entende? Só que veja bem, a felicidade também depende do senhor. Um escravo, ele não tinha a felicidade plena no sentido de ter liberdade para fazer o que dá para ele regozijo, alegria, felicidade. Ele dependia da autorização do seu senhor para fazer algum ato que gerasse nele alegria e felicidade. Alguns escravos, inclusive, eles só ficavam perto da sua família se o seu senhor permitisse. Caso contrário, ele ia para o campo, do campo ele ia para uma parte da senzala e ele via a família uma vez por mês. Então, até o sentido de ter felicidade depende do seu senhor. Quando o dinheiro está ligado à felicidade, ao ápice da felicidade, a gente tem um grande problema. Porque isso significa que o dinheiro domina, que o dinheiro dita as regras, dita a sua liberdade, dita os seus relacionamentos e dita também como que vai ser a sua felicidade. Se tiver, beleza. Se não tiver, não tem felicidade. E aí Jesus coloca em contraponto, ó, é impossível você me amar, mas o dinheiro ditar as regras da sua vida. Porque é necessário que você aborreça um para amar o outro. É necessário que você se devote a um e despreze o outro. Há uma ambiguidade aqui, quando se fala de dependência. Não tem como ser dependente dos dois ao mesmo tempo. É uma contrariedade. É impossível uma pessoa, ela só está bem se ela estiver bem no momento financeiro e ela conseguir, assim, também amar Jesus por completo. Não tem como. E o grande X da felicidade do reino de Deus é uma felicidade que independe de circunstância, independe de recurso financeiro. É a felicidade de Abacuque. Sabe qual é a felicidade de Abacuque? Falta de recurso financeiro total. Mas no final ele fala assim, como que ele fala? Mas ainda assim eu me alegrarei. Essa felicidade de Abacuque é uma felicidade que depende do senhorio de Cristo e não de recurso financeiro. Porque Abacuque está descrevendo um cenário de caos, um cenário de escassez, mas é um cenário que não consegue atingir a sua alegria. Essa é que é a questão, né? Porque quando a gente vê isso, parece ser algo muito bonito, muito belo, mas aí eu te pergunto, qual é a origem que vem as principais crises na sua família? Da onde que vem as principais crises que deixa você noites sem dormir? Vem de ausência de recurso financeiro? Se as principais crises vêm de ausência de recurso financeiro, que deixa a gente sem dormir, encabulado, um zóio vermelho,
virando noites, com ansiedade, com depressão. Aí a gente tem que repensar, calma aí, quem que é o meu Senhor? Você entende? Quem que é o meu Senhor? Ou a gente está tendo uma expectativa muito grande, né? No Novo Testamento não existe nenhuma promessa de riqueza. É por isso que todo mundo só prega a prosperidade no Antigo. E a prosperidade do Antigo é para um fim. Por que Abraão deveria ser próspero? Isaac deveria ser próspero? Jacó deveria ser próspero? Porque eles eram fundadores de uma nação, filho. Já viu uma nação sem recurso? Não existe. Uma nação sem terra? Não existe nação sem terra. Existe? Já viram nação sem terra? Não tem como. Então era necessário, eles que eram fundador da nação, ser próspero para comprar terra, ter recurso financeiro. Para que quando o povo de Israel fosse lá para Canaã, eles poderiam pisar em Canaã dizendo assim, aqui é a terra de Hebron. A terra de Hebron não é dos cananitas, foi comprada. Abraão comprou o campo de Maquipela. Jacó comprou a terra de Siquém. Isaac comprou a terra de Gerar. É comprada, eles deram dinheiro. Então a gente não está tomando algo que não seja nosso. A gente não está invadindo um território alheio. A gente está tomando posse de algo que os nossos antepassados compraram. Deu para entender? É dinheiro comprado, filho. Para Deus glorificar o nome dele em meio a Israel, que era uma nação, pô, como que Deus vai ser glorificado em uma nação de miséria? Fala para mim. Não tem como. Então era necessário que Israel fosse próspero para que a glória de Deus resplandecesse sobre eles. Você entende? Como que uma nação tem longevidade sem uma boa economia? Me explica. E eles precisavam ter uma nação longínqua, porque o Messias viria depois de mais de 1.400 anos depois da entrada na Terra Prometida. Para uma nação durar 1.400 anos até o Messias, tem que ter dinheiro, filho. Não tem jeito. Economia faz parte da vida. Você entende a prosperidade de Israel? Aí quando chega o Messias, aí ele fala, então, não precisa mais de templo. É espírito em verdade. Tá entendendo? Oferta não precisa mais. Eu sou oferta. Sacerdote com ouro de mitra na cabeça também não precisa mais. Eu sou sacerdote. Então, o que Jesus faz é assim, olha, tá vendo essa prosperidade aqui? Então, essa prosperidade aqui, agora você vai transformar em energia para anunciar o reino. O reino que não é físico, o reino que não é material, mas mesmo não sendo físico, mesmo não sendo material, você deve orar com intensidade dizendo, venha o teu reino. Deu para entender? Isso é evangelho. Então, veja bem, a riqueza no Novo Testamento, no conceito de Jesus, ela não valida se nós pertencemos ou não ao reino de Deus. E nem se a gente está sob o senhorio de Jesus. Porém, todavia, entretanto, a forma com que a gente lida com a riqueza demonstra quem é o nosso Senhor. A forma com que a gente administra nossos recursos demonstra quem é o nosso Senhor. O motivo e a razão das nossas crises existenciais demonstra quem é o nosso Senhor. Entende? Eu sei que é difícil. A gente falando assim, a vida do professor não é fácil, né? Se tem que falar de coisa séria, aí eu sei que na cabeça do aluno fica mais assim, mas é que se você tiver 3 filhos e tá faltando ali o recurso do leite, e tá faltando pão, e tá faltando... Mas aí existe um outro problema. O certo é que a igreja seja uma comunidade onde cada um supre a necessidade do outro. Então, teoricamente, se você faz parte de uma igreja e faltou leite do seu filho, faltou pão, e ninguém foi lá te ajudar, então esse é o problema que não é de Deus. Isso é um problema da igreja que não entendeu o que é evangelho. Quando faltou recurso dos pobres de Jerusalém, o que Paulo fez? Passou em Corinto, passou em Filipos, passou em Éfeso, passou em Roma e levou recurso para todo mundo. Você entende? Então, esse é o nosso problema, é o nosso dilema. Por quê? Quando você pensa assim, faltou recurso na minha casa, qual é a primeira pessoa que você vai culpar? Você mesmo. A sensação é de incompetência. A segunda sensação depois da incompetência é, será que Deus é na minha vida? Essa é a segunda sensação. Aí Deus está falando assim, olha, eu já dei um livro que está lá, o que o meu povo tem que fazer quando há recurso na vida de algum irmão. Porque irmão é isso. Você vai deixar seu irmão passar fome? Pô, mas se você deixa o irmão passar fome, que irmandade é essa? Você entende? Que fraternidade é essa? Que amor ágape é esse sacrificial?
É triste de pensar, né? Quando a gente pensa essa realidade, mas infelizmente é a realidade que a gente vive. Só que veja bem, e aí Jesus, como ele já sabia que ia ter essa realidade na nossa vida, então ele dá depois agora uma segunda informação muito importante, tá? Eu levantei essa problemática só para introduzir isso daqui, mas é a realidade, tá? Olha o que ele fala no versículo 25. Por isso vos digo. Ó, quando ele fala por isso vos digo, ele está dando uma continuação ao texto anterior, tá? Isso uma expressão de ligação. Ele vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que vocês vão comer, beber, ou pelo vosso corpo, quanto vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Preste bem atenção nisso, e a gente vai encerrar aqui. Olha o que Jesus está dizendo, ó. Vocês não devem andar ansiosos com o que haver de comer, beber e vestir, certo? Então, ligando aquilo que eu falei para vocês anterior, se as nossas crises existenciais for por recurso financeiro somente, a gente tem que prestar atenção se a gente realmente está confiando em Deus, está servindo a Deus como deve servir, confiando nele totalmente. E Jesus vai usar um recurso literário que é partir do maior para o menor. O que é maior? O que é maior? A vida ou a alimentação? A vida. Então a ideia de Jesus é, se Deus dá a vida, que vale mais que a alimentação, ele não vai dar a alimentação. O que é maior, o corpo ou as vestes do corpo? O corpo. Se Deus deu um corpo para você, não vai te dar as vestes do corpo. E aí ele vai usar dois exemplos. O primeiro exemplo é as aves do céu. Veja as aves dos céus. Elas têm limitações que a gente não tem. Ó. Elas não conseguem acumular, elas não plantam e elas não conseguem multiplicar. Mas mesmo assim, tem alimento para elas. Quem proveu o alimento? É o Deus que deu a vida, é o Deus que deu o corpo. E aí ele vai usar o lírio. O lírio não tem autonomia para se vestir, diferente de nós. Ele não tem recursos, ele não consegue multiplicar recursos para se vestir. Mas Deus veste ele com uma glória maior, segundo Jesus, do que o próprio Salomão. Esses elementos da natureza mostram-se uma total dependência de Deus quando se trata dos recursos financeiros. É por isso que tem muitos irmãos que passam por dificuldades extremas. A igreja não ajuda, mas ele ora a Deus e Deus manda um desconhecido na porta. Você entende o porquê desses testemunhos? É porque esses irmãos, mesmo eles não sabendo, mas a falha da igreja gera um ativo em Deus. Deus falando assim, já que o meu corpo não se manifestou, então eu vou me manifestar particularmente com você. E Deus manda uma pessoa e envia lá a cesta básica, o dinheiro, tem vários testemunhos desse. Né? Mas o certo não era Deus mandar o desconhecido, era Deus mandar os conhecidos mesmo. Mas como os conhecidos falhou, Deus, na sua soberania, mandou o desconhecido para suprir a necessidade deles. Porque ele mesmo prometeu, e ele vela pela sua palavra, que nós não devemos andar ansiosos, nem pelo que havemos de comer, beber e vestir. Isso daqui, inclusive, é uma forma de você orar, tá? Quando a gente fala sobre isso, existem argumentos de oração, e nós precisamos ter argumentos nas nossas orações. Vai ver as orações dos grandes homens de Deus. Vai ver a oração de Daniel. Olha a oração de Daniel. Eu li o livro. E eu vi que em 70 anos o Senhor iria restaurar a sorte de Israel. Ah, para com isso, filho. O cara, ele tá falando assim, ó, Deus, bateu 70 anos, filho. Ou Jeremias é mentiroso, ou então o Senhor vai cumprir com a tua palavra. Mano, olha a ousadia do cara. Pelo amor de Deus. Argumento bíblico na oração. Vai ver a oração de Neemias. Perdoa. Por que ele pede perdão por um pecado que ele não cometeu? Por que ele rasga o coração por algo que ele não fez? O que o próprio Salomão fala? Que a gente mesmo sempre repete, né? E não sei se entende. O que Salomão fala? Na oração de Salomão, meu Deus do céu, vocês não lembram? Tá me dando desespero já. Se o meu povo se humilhar... Não foi o que Salomão... Sabe o que Neemias estava fazendo? Sem citar, ele estava argumentando com Deus, na sua ação, a oração de Salomão. Ele conhecia o texto. Então a oração dele era embasada com o texto bíblico.
Josafá tinha embasamento. Então, saiba orar com embasamento bíblico. E aí eu vou te falar uma verdade. Teve um homem muito famoso chamado Richard Baxter, e ele foi um grande pastor, e ele falava assim: ora, se você está orando por uma causa justa, não pare nunca, até Deus atender. Porque ele vai atender. Não é que pode, não é que tal, não, vai atender. Se a causa é justa, meu filho, não tem como, é impossível, porque Deus não vai contrariar o seu caráter e nem a sua palavra, tá? E nem a sua palavra. E se você for uma pessoa que vier a ter recursos financeiros, lembre desses textos aqui. Possa ter o que for, ele não te domina. E pega o exemplo aí, ó, do que aconteceu agora com Isaac levando o primo rico para Angola. Ele tem muito recurso financeiro, aquele cara, né? Muito. Para dar e vender. E o que o cara tá fazendo? Ele chegou num nível que ele falou: olha, agora eu preciso fazer alguma coisa pelo reino. Pô, o cara saiu do Brasil, foi para Angola, ele foi conhecer o projeto. Ele não poderia pegar o telefone e falar: Isaac, passa o telefone de uma ONG aí. Então vou depositar 100 mil por mês aí para vocês. Ele não poderia fazer isso? Mas o coração do cara tá tão voltado em ajudar que ele falou: não, eu vou sentir o cheiro da terra. Eu vou lá. Porque Deus me deu não é para mim, Deus me deu para multiplicar. Então eu multiplico no mercado financeiro e reaplico agora em ações comunitárias. Isso é coisa linda, isso é evangelho puro. Evangelho puro. E vai ter gente que vai olhar o cara e vai falar assim: esse cara aqui andando com o cara, não sei o quê. E esquece que o cara tá multiplicando para distribuir evangelho, reino de Deus. Certo?